bordo, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Leonardo e você está no canal A Deriva nas Ideias. E hoje a gente está polêmico, hoje a gente está aqui para brigar. E históricos também. Sempre. Porque esse aqui, mais uma vez, é um canal de entretenimento, cultura E história. Por dois historiadores. Historiadores, Não tem fuga. advogado, contador e historiador. Mas sabe o que vai ficar para a história? Curtir, comentar e compartilhar. Esse vídeo vai ser o recordista de likes da história deste Isso canal. aí, gente, porque estamos falando de um tema super, mega atual que Likes, não começou de hoje. Likes ou dislikes. É, também, porque é um tema polêmico, como sempre. Se você clicou nesse vídeo querendo saber o que é o sionismo, você está no lugar certo. É. Agora, se você veio no vídeo procurando motivos para apoiar Israel, desculpa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, gente. E agora, A parte essa 2. é a parte 2 do vídeo sobre sionismo. Isso aí. Aí se propõe a criação desse Estado judaico. Primeiro propôs na África. Não, na África não quiseram. No Canadá. Não, no Canadá a gente não quer. Porque o sionismo cristão exigia que ele fosse na região da Palestina. Aonde é hoje. E um ponto importante para se colocar, que muitas pessoas falam assim, mas surgiu o preconceito contra os judeus lá na Segunda Guerra Mundial, com Hitler. O preconceito contra os judeus é muito anterior. Bota anteriorismo. Tá? Então é muito... Vocês já ouviram falar em cristãos novos? O cristão novo, que veio para o Brasil na colonização, lá nos anos de 1500, ele era fruto de uma conversão forçada que foi imposta aos judeus em Portugal, no século XIV. Aí eles tinham que abandonar a religião judaica e adotar nomes novos para se tornarem cristãos, eram batizados como cristãos. Aí vem sobrenomes como Oliveira, Oliveira é a planta que dá azeitona, Coelho, bichinho, Coelho, Leitão. Eles pegaram esses nomes que eram assim, de planta, de bicho, e adotaram os sobrenomes. E mantiveram algumas práticas que são, inclusive, perseguidas na Inquisição Portuguesa, de forma muito veemente, que são chamadas práticas judaizantes. São hábitos da lei salomaica, né, da lei antiga. Então você tem todo esse processo de perseguição já, século XIII os judeus foram expulsos da Espanha, século XIV eles foram expulsos, convertidos em Portugal. A gente pode remontar desde a época dos gregos e dos romanos. Até porque, qual é o grande lance? O judeu, ele, antes de ser qualquer outra coisa, ele é judeu. É. E aí, num processo de formação nacionais que a gente teve na Europa no final do século XIII até o final do século XIX, os nacionalismos foram se engrandecendo, tal. Muito. E aí, o que acontece? Um movimento mundial, não Europeu. só europeu. 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 Tá. Vamos ser honestos, europeu. Não, eu boto mundial porque foi nos Estados Unidos também. A independência dos Estados Unidos, mas ela é uma independência que não é tão assim nacional. Porque são independências dos estados que se tornam independentes e aliados uns aos outros, né? Mas não tem um sentido unitário tão forte. Mas voltando então, você tem esses nacionalismos muito fortes e o judeu, antes de ser alemão, ele é judeu. Antes de ser italiano, ele é judeu. Antes de ser brasileiro, ele é judeu. E aí você tem uma perseguição a esse grupo, porque eles não são confiáveis. Porque eles são muito bons em comércio. Porque eles chegam são e tomam ricos, os espaços. Eles são ricos, mas eles não são patriotas. Porque ele não é um alemão acima de tudo, ele é um judeu. Acima de tudo. Depois que ele vai... Mas, gente, desculpa. Vocês acham mesmo que esses sloganzinhos nasceram do nada? Ele é acima de tudo. Gente, isso é nazismo. Pô. Deutschland über alles. Alemanha acima de tudo. Já estava lá o slogan do Partido Nazista. Então a gente tem esse ponto. Bom, aí onde entra o sionismo nessa brincadeira? Ele se aproveita do Holocausto, ele se aproveita desse antissemitismo muito forte, e aí ele vai na ONU e consegue a criação do Estado de Israel em 1947, pós Segunda Guerra Mundial. Aí forma um Estado.
Esse Estado, ele é reconhecido por quase todo mundo, só que ele é um grande problema, porque quando ele foi fundado, o Estado de Israel, simultaneamente foi fundado o Estado palestino. Em conjunto. Só que, um do lado do outro. Só que o que é um país? Um país só existe se os outros o reconhecem. Exatamente. Reconheceram Israel, mas não reconheceram a Palestina. Israel não reconhecia a Palestina. E aí você cria uma situação complexa, porque você tem Israel criado no território, e aí você tem um outro território que não tem dono, oficialmente. Apesar de bastante ocupado. Apesar de haver um Estado palestino, esse Estado não é reconhecido. Ele não tinha um assento na ONU. Ele não tinha reconhecimento de outras nações. Até porque, e aí me perdoem dizer isso, desculpa, tá, gente? Olha só. Antes de dizer, Eduardo é antissemita, deixa eu deixar uma coisa clara. Árabe também é semita. Árabe também é semita. Os povos semitas, no plural, são povos da região do Levante, que incluem os árabes. Vamos fazer um parênteses aqui, que a história ela é feita, a gente só consegue ver o todo da história depois. Exatamente, precisa de um afastamento. No futuro, a gente vai poder olhar esse movimento que teve agora, esse massacre que houve na Palestina, né, para construir o plano do Trump de construir um resort. Um estacionamento gigante em Gaza. Com uma das piores atrocidades da humanidade. Mas vamos voltar. Qual é o grande ponto aí da situação que eu estava entrando em questão? Israel virou meio que um café com leite. Por quê? A perseguição aos judeus foi um fato e foi odiosa. Os judeus se colocaram numa situação real de sobreviventes. Só que, e aí, essas palavras não são minhas, essas palavras são de um judeu, de um pesquisador judeu, onde ele diz o seguinte: a gente não pode usar o sangue dos nossos ancestrais que foi derramado nos campos de concentração para justificar o derramamento de sangue de outros povos em busca dos nossos interesses egoístas. Essas palavras não são minhas, tá? Eu vou ver até se eu acho esse texto na internet e eu coloco... I don't respect that anymore. I really don't. I don't like and I don't respect the crocodile tears the crocodile tears. No. Folks, allow me to finish and allow me to finish. Listen, sir. Allow me to finish. Sir, I don't like to play before an audience the Holocaust card. But since now I feel compelled to. My late father was in Auschwitz. My late mother, please shut up. My late father was in Auschwitz. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on my father's side, the Jews did not take arms against the Germans. My late father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what's been done.
Lord? Could I just calm the audience down? Aqui. Tá. Se eu não colocar... Uma coisa que parece aquele irmão mais novo que sempre faz merda e a mãe passa a mão na cabeça. Café com leite. É. E aí o que acontece? Israel provocou guerras. Por quê? Porque Israel fez ataques preventivos. Isso não existe. Israel atacou preventivamente. Israel ataca preventivamente seus vizinhos há muito tempo. Israel bombardeou Cisjordânia, Israel bombardeou Líbano, a Palestina nem se fala. E o ataque que ele fez agora contra O Irã foi não justamente provocado. Não provocado, justamente para impedir que ele tenha o que ele tem, que é Armas armas nucleares. Então quer dizer, eu Israel posso tem bomba nuclear. E eles não fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. E não só Os cinco maiores. eles não assinaram o pacto de não proliferação de armas nucleares. Então, ou quer dizer, seja, o direito Israel que se eles- sente no direito de usar. Mas eles têm tanto direito quanto o... Não tem, porque o Irã não tem bomba nuclear. Oi? O Irã não tem bomba nuclear. Não, mas só que eles estão falando que o Irã não pode ter. Por isso que eles estão atacando. Gente, desculpa, ninguém deveria ter essa merda. Ninguém deveria ter essa merda. Mas é o contrário, o mundo está cada vez se armando mais. A França está com um plano de subir de 300, eu acho, de 80 para 1000. Pra quê? Eu vi um vídeo outro dia que eu acho que a Inglaterra tem cerca de 500, vai subir para 1.500. Mas assim, vamos voltar para o sionismo, só para deixar claro. O sionismo percebeu que ele precisava ter uma aliança com a religião judaica. E essa aliança existe. Há um grupo de judeus. E entenda que judaísmo não é uma coisa só. É um casamento de interesses que foi feito. Você né? falar que o judaísmo é uma religião é a mesma coisa que você dizer que evangélicos é uma coisa só. É assim. Tem inúmeras Tem denominações judeus evangélicas. ortodoxos, judeus, de tudo quanto é jeito. E- Eu não sou grande conhecedor, mas Então, eu sei que tem várias também denominações. não. Eu estou preparando um roteiro para a gente falar sobre o Estado de Israel. Ah, Porque sim, poxa. Israel é um Estado com apartheid. Caramba. Há um apartheid oficial no Estado de Israel. Se você não é judeu, você não é cidadão pleno. Meu Deus, não sabia. Juridicamente, constitucionalmente. E essa É é a o- nação que estão defendendo aí. Exatamente. Israel é um Estado com um apartheid. Israel tem um processo de discriminação, inclusive racial, porque você tem a galera do judaísmo copta, que é a africana, que eles são cidadãos de segunda categoria. É que tem cidadão de terceira e de quarta categoria em Israel. Meu Deus. É um Estado com apartheid constitucionalmente estabelecido. Nossa, A gente tem que realmente falar sobre isso. Eu sou ignorante na questão da religião judaica. Então, o sionismo faz uma vinculação com uma linha do judaísmo, que é a linha europeia, Lógico. branca, Por que será? e aí você tem um Estado judeu altamente racista, militarizado ao extremo, expansionista e agressor dos seus vizinhos. Esse que é o resultado Nossa, final. que fórmula TNT. Ah, tem um detalhe. Explosiva. Com apoio irrestrito dos Estados Unidos. Com um líder maluco que Ou temos hoje. seja, a gente tem, como diria o nosso ex-presidente, tem tudo para dar errado. Vai dar errado. Esse é o grande ponto. Vou me referir ao vídeo que eu fiz hoje de manhã, né? Assim, o Trump é maluco, mas ele não faria isso. Ah, ele fez. Pior que ele fez. Gente, sério, assim, peço que vocês entendam que tudo tem uma resposta muito simples que normalmente está errada. Assuntos complexos vão ter análises e respostas muito complicadas. O mundo não tá Não simples. é simples. Já não era simples antes Você- e agora então. Você chegar e falar, não, eu apoio Israel porque eu sou cristão. Gente, na boa. Você pode apoiar Israel, mas Gente, apoie pelo motivo você- certo. Que é falar ser isso, você genocida. é pegar uma testa e escrever burro na testa tatuado. porque- Permanente. E outra,
defender o Estado de Israel sem entender da história, da geopolítica do processo, é errado. Gente, na boa, eu sou historiador, eu estudei pouco história de Israel na faculdade, quase nada. Eu leio alguma coisa que eu tenho interesse em geopolítica internacional, em política internacional, e assim, eu sei muito mais do que a média. E eu sou um leigo. O fato é, o assunto não é simples, é um assunto complexo. Como diria meus alunos, um não é conflito- simples, muito pelo contrário, é complicado. O conflito é complexo, Muito. e só que uma coisa que a gente pode falar, tem muita gente falando merda por aí. Como tem, isso aí é o que mais tem. E isso é uma coisa simples que a gente pode bater o pé. Sim, e aí inclusive vai minha dica aí. Se o cara começa a defender a guerra que Israel tá certo usando a Bíblia, tá errado. Tá errado. Se o cara começa a defender a guerra dizendo que Israel tem o direito de se defender, tá errado. Porque Israel começou a briga. E não foi agora. Foi em 1960. Ou melhor, na década de 1960. Então, só para vocês verem que não é algo que começou agora, começou há muito tempo, e o problema, ó, é muito... Mas de qualquer forma, fica aí o dito pelo não dito, e fica o nosso eterno pedido de dar like. Dá like e diga não à guerra e à violência. Compartilha, se inscreve no canal e lembre-se, se você não tomar muito cuidado com o que você lê, vão te fazer exaltar o opressor e odiar o oprimido. E você vai estar falando merda aí na internet falando que você defende Israel porque você é cristão. Ó, beijo, tchau. Tchau, beijo, me liga.